Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês O Jardineiro Fiel. É uma história surpreendente que vai te deixar um pouco angustiado, porque você vai ficar pensando: será que é verdade? Será que isso acontece? E olha, tudo pode acontecer. Eu acho que muitas histórias de ficção, na verdade, são baseadas em fatos reais que as pessoas escutam, vivenciam, ouvem falar e aí, sabe, dão uma floreadinha para não parecer que a história é verdadeira. Então vem comigo porque eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu com essa história, que foi escrita no ano 2000, publicada em 2001 e que assim, ó, foi levada nas telas de cinema em 2005, sabe por quem? Por um diretor brasileiro, Fernando Meirelles. Ele que dirigiu os atores internacionais. É uma história surpreendente que passa lá no continente africano, no Quênia. Dizem que esse autor se inspirou em fatos reais que aconteceram na cidade de Kano, na Nigéria. Se é verdade ou não, eu não sei. E ele diz aqui em notas no final do livro que tudo são ficções, são informações que ele inventou, que esses personagens, essas pessoas não conhecem e ele jamais colocou os pés em determinados lugares. Mas, gente, olha só, na página 501 ele vai escrever assim, ó: enquanto recebo notícias da morte de John Kaiser, um padre americano que viveu e trabalhou no Quênia por 36 anos, fico sabendo que ele foi encontrado morto com uma bala, um tiro na cabeça. E aí ele diz: acidentes como esse pode acontecer. Acidentes, gente, uma bala na cabeça. Vamos primeiro conhecer um pouquinho quem é John le Carré. Esse autor, ele já é falecido, tá? Ele nasceu lá na década de 30, na Grã-Bretanha. E ele, apesar de ser inglês, quando chegou lá naquele movimento do Brexit, ele ficou tão revoltado, tão irritado com o resultado do Brexit, que ele resolveu se mudar para a Irlanda do Sul, e aí ele acaba se naturalizando o irlandês. Ele morreu com 89 anos de pneumonia. Ele escreveu mais de 20 livros e muitos foram adaptados tanto para televisão quanto para o cinema. E os seus livros, a maioria, tratam do universo de espionagem, porque disse que ele participou de várias coisas lá na Guerra Fria. Então ele tinha muitas informações de bastidores, o que inspirou ele a escrever todas essas histórias. Sabe, história tipo 007? Mais ou menos nessa pegada. Só que quando termina a guerra, né, as coisas vão mudando, achavam que ele não ia mais ter assim repertório depois de tantas histórias de espionagem. Só que aí o autor vem e nos surpreende com movimentos ativistas e com toda uma podridão que tem por trás dos bastidores da política. Pessoas interessadas, ó, em ganhar dinheiro. E aí ele vai mostrar através desses personagens maravilhosos que são o Justin e a Tessa, como é que eles descobriram e se envolveram num emaranhado, numa conspiração internacional, sabe? Da indústria farmacêutica que estava testando uma droga nova, um remédio novo, de forma ilegal lá no Quênia. Olha só, eles estavam, na verdade, procurando uma droga, um remédio para tuberculose multiresistente. E aí, o que eles fazem? Como a população do Quênia, muitos têm o vírus HIV, eles vão até lá com o seguinte discurso: eu te dou um remédio para o HIV se você assinar aqui um protocolo me autorizando a fazer pesquisas para o laboratório tal. Então a população desesperada pela medicação para um remédio assina. E aí eles vão começando a selecionar as pessoas, né? Muitas acabam tendo complicações e morrendo, só que eles, ó, ficam pianinho, não contam que essas pessoas morrem.
eles começam a esconder os dados. Então, muitas pessoas que morrem por causa da droga, eles enterram de forma indigente, sem registro, sabe? Para que isso não comprometa a pesquisa. Porque senão eles teriam que retroceder, voltar a uma etapa anterior da pesquisa, o que envolveria milhões de euros. Então, não há interesse deles em falar nada a respeito desses furos, né? Desses prejuízos durante a investigação, a pesquisa, na aplicação do medicamento. Nós vamos ter aqui alguns personagens principais, tá? Então, a história começa já com a Tessa. A Tessa, ela é uma mulher mais jovem, ela casou com esse diplomata aqui, que é o Justin, que é esse jardineiro fiel. Ele mora no Quênia e ele lá, assim, cuida muito das plantas, ele tá sempre envolvido no seu jardim, regando, cuidando das plantas lá naquela terra super seca, né, do deserto. E ela não, ela é uma mulher ativista, ela se envolve com as mulheres daquela região, ela fica sabendo que as mulheres são mutiladas, né, que as mulheres sofrem violência, uma série de questões culturais daquela região ali e que a Tessa quer tentar ajudar, quer tentar melhorar a qualidade de vida daquelas mulheres, mães, jovens e crianças. A Tessa, ela vai se juntar com o Arno. O Arno é um médico que também está preocupado, quer assim melhorar a qualidade de vida da população queniana. Então os dois estão sempre juntos, eles estão sempre viajando, indo para lá, indo para cá, mas nesse movimento ativista de ajudar a população. E para o marido da Tessa tá tudo bem, porque ele é mais velho, ele entende que ela gosta de determinadas coisas, enquanto para ele o que importa é o jardim. Ele tá ali cuidando das suas plantas, fazendo o serviço dele burocrático, sem se envolver com as questões da mulher. E os dois têm um casamento super arranjado e que tá dando certo. Só que para as demais pessoas, eles acham aquilo meio estranho. O homem em casa, cuidando das plantinhas, e a mulher jovem viajando por aí, passeando com um médico também jovem. Acontece que vai ter um acidente e aí então a Tessa vai aparecer morta. E o homem que tinha sido encontrado com ela lá no hotel, numa pousada, que é o Arno, sumiu e não estava no carro onde está o corpo dela. Então aquilo gera um falatório, sabe? Quando eles vão buscar o Justin para reconhecer o corpo da Tessa, eles começam a dar a entender, a polícia dá a entender que, olha, tua esposa estava tendo um caso com o Arno, provavelmente ela não quis largar o senhor, né? Porque a vida dela aqui é boa, o senhor tem dinheiro, tem posição social, e aí então ele deve ter matado a sua esposa, e aí foi isso que aconteceu. Então, ó, reconhece o corpo da sua esposa, pega o corpo dela e volta para o seu país. Para esse diplomata é um escândalo, sabe? Sai as notícias nos jornais, ele fica assim muito surpreso com o que estão falando da família dele, da mulher dele e dele próprio, porque ele entendia que não era assim a vida desse casal. Eles tinham interesses divergentes, cada um gostava de um determinado tipo de coisa, mas nem por um momento passou na cabeça dele que a esposa estava traindo ele com esse médico. Ele entendia o movimento dela, ele via, sabia das pesquisas dela e do envolvimento de tudo que ela estava fazendo para ajudar as mulheres quenianas. E aí ele começa a ir buscar nos documentos, nos livros, nas coisas que ela separava, que ela escrevia, porque ela ia pesquisando trechos de outros livros, de outras informações sobre as indústrias farmacêuticas, e ela ia anotando e copiando tudo. Então ele começa a investigar as coisas, as anotações dela, e aí ele vai descobrir que tem ali, ó, um emaranhado. E aí é que tudo vai piorar, porque ele começa a chamar a atenção de determinadas pessoas. Ele começa a perguntar para um, para o outro, e aí, ó, fulano tá perguntando, fulano quer saber, o Justin tá aqui atrás de informações. Isso vai levantando as anteninhas das pessoas envolvidas e que tinham encomendado o assassinato da Tessa. E a gente vai descobrir que o Arnold também foi morto, ele também foi assassinado, porque não tinha interesse nenhum que eles liberassem as informações que eles estavam ali investigando.
O livro são 500 páginas, assim, de um romance de ficção que vai te deixando angustiado, porque por vários momentos tu vai acreditando, puxa, será que ela estava mesmo traindo o marido? Será que de fato era isso? E não, gente, ela era assim, ó, muito reta nos seus ideais, ela estava lá para ajudar as mulheres e ela via o que estava acontecendo com aquela população. Ela viu a dificuldade, as pessoas caminhavam 40 quilômetros para poder ir num posto médico, chegavam lá para pedir ajuda, não queriam ajudar, ou olhavam a situação da pessoa, se a situação estava crítica, não davam medicação. E aí ela começou a perceber assim, não, olha, se tu é uma ajuda humanitária e tu tá aqui para dar medicação para esse povo, por que para esse aqui que tá super ruim tu não quer dar? É porque medicar aquela pessoa naquela situação de extrema doença não valia a pena. Eles queriam pessoas em condições de saúde um pouquinho melhores para usar a droga. Então, tem toda uma politicagem por trás, o interesse da indústria farmacêutica e também de órgãos do governo. E a gente vai descobrir que quem mandou matar a Tessa foi o próprio governo. No meio de toda essa confusão, nós vamos descobrindo junto com o Justin várias coisas. Uma delas, existe ainda um outro médico, tá, que tá envolvido nesse caso todo. Ele vai estar lá numa tribo, lá bem no meio, assim, do Quênia. O Justin vai até ele, né, vai tentar ajudar aquela população ali daquela tribo vai ser saqueada. Ele tem uma menina que ele quer salvar e eles não deixam, não porque ela não pode ser protegida pela ajuda humanitária, ela não faz parte desse elo, a gente tem que deixar ela aqui sozinha para morrer. Olha, a gente vai se chocando com as coisas que vão acontecendo. Fora isso, vai ter ainda um personagem britânico, que é o Sandy. O Sandy também faz parte de um comissário. Ele ali está apaixonado pela Tessa. E ele vai estar meio que envolvido em toda essa história. A Tessa vai procurá-lo, né? Vai contar as suas suspeitas. E como ele é apaixonado por ela, ela meio que faz uma negociação ali com ele. Olha, se você me ajudar, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, por um interesse meio que amoroso, sexual, eles ali meio que fazem um combinado. Ele mostra uma carta para ela, sabe? E essa carta desaparece e tá todo mundo atrás dessa carta. Então tem muita estratégia, muita jogada. Só que a Tessa não é boba nem nada. Então ela fica disparando informações para pessoas específicas. Lá na Itália vai ter uma pessoa que tá sabendo, um advogado também vai ficar sabendo. Só que, gente, a história é tão podre, que assim, ó, o Justin tá vendo que ele tá entrando num buraco e mesmo ele sendo diplomata, as pessoas vão começar a virar as costas para ele. Quando ele tá chegando cada vez mais perto de todos os envolvidos, de agarrar as pessoas envolvidas, ele começa ali, ó, a escrever e a mandar informações para um e para outro, que caso aconteça alguma coisa com ele, porque ele tá vendo que ele vai ser morto que nem ela. Ele diz, olha, eu quero que vocês vão até o parlamento, eu quero que vocês entrem com uma ação para que denunciem toda essa indústria farmacêutica, que denunciem o que eles estão fazendo com essa população do Quênia. E a gente vai sofrendo junto com o Justin, a gente vai torcendo para um desfecho feliz. Só que não vai ter desfecho feliz, porque conforme ele vai adentrando ali dentro do Quênia para ir descobrindo todo esse movimento e as pessoas envolvidas, ele pede para que ele seja levado exatamente no lugar onde o corpo da Tessa foi encontrado, onde aconteceu o acidente e ela foi morta. E é lá que ele vai ser morto também, é lá que ele vai morrer. Só que ele morre e antes dele morrer ele tem uma visão dela, sabe? Como se ela tivesse vindo para buscá-lo, para ficar com ele, para eles poderem se encontrar. Então termina o livro assim, ele morto, né? Ele vai morrer, dando a entender que depois, o pós-morte, os dois vão voltar a ficar juntos, mas que ele vai conseguir fazer justiça, ele vai conseguir dar um final para a história, porque ela tanto investigou e tanto ela queria denunciar, que era sobre essas pesquisas ilegais, né, com as mulheres, com a população queniana. Então, todo o dossiê que ele consegue juntar, que já tinha sido
começado lá com a Tessa e que ele começa a ir atrás, buscar, retomar todas esse caminhar dela, eles montam todo um documento e ele consegue mandar para os advogados, e aí então isso é levado para Scotland Yard. O juiz meio que não dá muita atenção, só que eles vão para o parlamento e aí a coisa aparece, vai para a imprensa e aí então cabeças começam a cair. De fato, eles começam a perceber que não tem mais como esconder, não adianta. Mataram a Tessa, mataram o Arnold, mataram o Justin, só que agora todo aquele lixo, aquela falcatrua veio à tona. É uma história assim, ó, impactante. Se você não quiser ler o livro, são 500 e poucas páginas, eu sugiro o filme que foi aqui dirigido pelo nosso brasileiríssimo Fernando Meirelles. Ele tá disponível no Google, né? Vocês vão conseguir assistir. Ele foi produzido em 2005. É um filme maravilhoso, sabe? E vai trazer aqui imagens e fotografias do Quênia que vai te impactar muito mais, porque você vai ver ali a população, você vai ver as crianças e as mulheres sofrendo. E a atriz que fez a Tessa, que é a Rachel Weisz, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante lá em 2005. Então, assim, ó, fica a minha super dica para esse final de semana. O Jardineiro Fiel é um livro que vai te desestabilizar, porque vai te mostrar que muitas vezes os mocinhos também estão envolvidos numa sujeira, sabe? Também estão envolvidos por causa de dinheiro, por causa de poder, de influência política, nas coisas que deveriam ser para ajudar a outras pessoas, e eles estão ali envolvidos em falcatruas, em coisas muito sujas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e a gente se encontra numa próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!